O assunto agora é a criação de peixes. Na piscicultura brasileira, o sistema de produção mais utilizado é o de viveiros ou tanques escavados. E sobre esse tema, a Embrapa acaba de lançar a segunda edição de um livro que traz orientações para os produtores e aqueles que têm interesse em iniciar na atividade. Olha só, o livro está aqui na tela. Ele se chama Manual de Piscicultura Familiar em Viveiros Escavados. Ele pode ser acessado gratuitamente nesse endereço que está na tela e também no QR Code. Esse livro é resultado de um estudo feito por 10 pesquisadores da Embrapa e traz dicas muito importantes sobre a produção, desde o início até a comercialização. Nós fomos até Toledo, na propriedade do Carlos Stuani, para mostrar como funciona o sistema de criação em viveiros escavados. Confira! A piscicultura é tradição na família Stuani. Há quase 40 anos, seu Carlos trabalha na área. Hoje, ele cuida de 7 tanques para a produção de tilápias, na propriedade que fica em Toledo. A capacidade de produção por lote é de 120 mil peixes, o que representa um volume de quase 90 toneladas a cada despesca. 4 tanques abrigam as tilápias e os outros são destinados para reservatório de água e decantação. Eles funcionam em sistema de viveiros escavados, ou seja, são estruturas construídas no solo, onde o terreno foi preparado para formar um reservatório de água. A realidade da piscicultura aqui na nossa região são tanques escavados mesmos, né? Então, a gente, de alguma forma, foi juntando a necessidade de ter uma produção maior e fizemos os tanques que eram de arroz mais rasos e menores, juntando eles, foi feito os tanques escavados maiores, que começou a disparar a tilápia, porque aí começou a profissionalizar que a tilápia, que até então ela era feita a sexagem, era um peixe que não tinha genética, começou a surgir algumas importações de matrizes e ali começou a tomar corpo, né? Lá no início não existiam aeradores, não existia ração extrusada, essa que flutua, então era muito desafiante, você tinha que acompanhar mais e não tinha técnicos a nível de campo, era bem poucos os técnicos que tinha, né? Existiam técnicos, mas na piscicultura não tinha experiência porque era uma atividade que estava nos primeiros passos, né? Então, desde a questão de escavação, desnível do tanque para facilitar na despesca, tudo era diferente, acesso, não se pensava nisso. E a partir da hora que foi profissionalizando e nós fomos migrando para a piscicultura, tivemos que ir se adaptando. E cada dia tem que melhorar mais, porque hoje já não tem mais espaço para quem não se profissionalizar na atividade, né? Essa profissionalização veio por meio das adaptações nos viveiros, sempre seguindo a legislação ambiental. A gente sabe que hoje é bem assim, exigente a questão ambiental, e com razão, porque com esses escassez hídrica e isso tudo, a gente sabe que tem que cada vez trabalhar melhor essa questão ambiental. Então a gente sempre buscou estar seguindo a orientação e implantando as adaptações, porque como era uma piscicultura antiga, ela teve que passar por algumas adaptações para se adequar, para estar se tornando ambientalmente correta e conseguir ter uma produção tranquila. A partir do aprimoramento da produção, com as orientações da equipe do IDR Paraná, hoje a propriedade é considerada modelo no estado. A Daiane é a engenheira de pesca responsável pela assistência. Um viveiro de piscicultura, um viveiro escavado, ele é um ecossistema. Então ele está cheio de organismos vivos, ele tem matéria orgânica, ele tem matéria mineral e tudo isso entra em equilíbrio um pouco mais fácil, porque ele tem o sistema todo ali, do que, por exemplo, num sistema de recirculação de águas claras, do qual eu, como produtora, tenho que ter totalmente o controle. É claro que a cada vez que eu vou aumentando a produtividade do meu viveiro, eu preciso me profissionalizar mais, preciso investir mais em tecnologias, em equipamentos e preciso ter maior controle, principalmente qualidade de água, né? E assim, ração, alevinos, parte de genética, estamos bem desenvolvidos, né, de tecnologia, avançamos muito nos últimos anos, mas a parte do produtor, o dever de casa dele é a qualidade de água. O viveiro escavado hoje no Brasil é o sistema mais utilizado pelos piscicultores. Mas para aqueles que querem começar nessa atividade, é preciso levar em conta 3 pontos muito importantes.
O primeiro deles é a gestão ambiental, o segundo é a implantação ou a manutenção desse tipo de sistema, como o produtor vai fazer, né, o manejo desse sistema de tanque escavado e também a viabilidade de mercado. Para aqueles produtores que, a exemplo do seu Carlos, querem aprimorar a produção ou aos interessados em iniciar na atividade, a Embrapa lançou uma nova edição do livro Manual de Piscicultura Familiar em Viveiros Escavados. São 10 capítulos escritos em uma linguagem técnica, mas bastante direta e de fácil compreensão. A Patrícia é pesquisadora em Tocantins e uma das autoras da obra. Ela conversou com a nossa equipe sobre o lançamento da edição. É um verdadeiro ensinamento prático do que os piscicultores que querem então, entrar na atividade ou querem se atualizar para melhorar a produção de pescados, né, que eles consigam utilizar desse manual de forma direta. E é isso que eu queria que você destacasse também. São 10 capítulos, 10 autores envolvidos e tem muito do manejo para que eles tenham uma boa produtividade. Isso mesmo, a gente, como você mencionou, a gente usa uma linguagem bem prática e acessível para o produtor, sempre pensando no nosso leitor, na forma dele estar utilizando essas informações dentro da sua atividade. Tanto pessoas que estão iniciando, não conhecem muito a atividade da piscicultura, vão poder aprender e iniciar baseado nessa obra, como pessoas e produtores que também já têm experiência, mas que às vezes, pela própria prática do dia a dia e rotina do dia a dia, acaba que negligencia algumas informações, algumas práticas, e esse livro vai trazer essas práticas para que eles possam, então, implementar. Uma questão importante é que no livro a gente traz 2 capítulos sobre custos de produção e comercialização do pescado. Então, nessas planilhas, então, o produtor consegue ter uma visão mais direcionada para a questão econômica, de venda, e de disponibilização do seu produto para o mercado. Então, é bem prático, a gente apresenta no final do livro algumas planilhas técnicas para o produtor acompanhar a sua produção e assim ele poder realmente ter um retorno financeiro baseado, então, nos levantamentos técnicos da sua atividade ali, né? Então tá aí, né, professor Celso? Uma boa dica para quem quer se especializar ainda mais na área da piscicultura ou para aqueles que querem começar nela. Com certeza. A Embrapa é uma das principais instituições de pesquisa mundial, né? Ela é geradora de inovação, de conhecimento e de técnicas, né? Então, o caminho certo é você procurar pesquisa. E nós temos a Embrapa, que é a vanguarda da nossa pesquisa, né? É isso mesmo. Fica a dica, então, né?